A seguir, democracia significa governo em que o povo exerce a soberania, segundo o dicionário da Universidade de Oxford. No Brasil, esse sistema ainda é recente e está constantemente ameaçado. No programa de hoje, vamos discutir o contexto da atual democracia brasileira e a maneira como a desinformação compromete os direitos civis. E você ainda confere a história de César Mortari, engenheiro civil que se tornou mestre pela UFG aos 62 anos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Mundo UFG. Saudações especiais para os nossos ouvintes que nos acompanham pelas ondas da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos e uso barba e bigode. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, está Diego Barbosa, coordenador do Labitave. O professor Diego é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e também usa uma barba cheia. E para você que nos acompanha, interage com a gente pelas redes sociais. Mande as suas perguntas pelos comentários das transmissões do YouTube ou Facebook. Nós estamos ao vivo. Aproveita e siga a gente nas redes sociais. Somos TV UFG no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Você também pode baixar o nosso aplicativo apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Quer mandar uma sugestão de pauta? Anota o nosso WhatsApp aí. É 99181 1406. De novo, 629 9181 1406. Bom, e para falar sobre a importância da democracia nesse contexto atual de desinformação e também de eleições, nós convidamos Magno Medeiros, professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, onde também atua como pesquisador na graduação e na pós-graduação. Magno se identifica como um homem de pele parda, calvo e usa óculos de aro preto. Seja muito bem-vindo, Magno. Como vai? Tudo bem? Olá, Gustavo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer participar do Mundo UFG. Estou à disposição para discutir essa temática que é muito oportuna e relevante. A gente que agradece, professor. Bom, para começar, professor, a desinformação atualmente, de maneira comum, está associada à liberdade de expressão, não é mesmo? Como que essa distorção alimenta discussões que ferem a democracia? Você disse muito bem, trata-se de uma grande distorção, Gustavo. É um equívoco, e um equívoco que cumpre finalidades ideológicas, finalidades comerciais, finalidades monetárias, financeiras, né? Tem toda uma motivação, tá? A desinformação tem motivações políticas, econômicas, sociais, e isso é muito preocupante. Ora, não podemos de forma nenhuma confundir liberdade de expressão com desinformação. E a desinformação não pode ser amparada, né, por essa discussão sobre a liberdade de expressão. Ora, a liberdade de expressão é um princípio constitucional, está consagrado pela nossa Constituição Federal, artigo 5º, e sobre os meios de comunicação, nós temos lá os artigos 220, 221 e outros. Trata-se, portanto, a liberdade de expressão de um direito constitucional que também está consolidada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos pegar, por exemplo, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá nós temos uma defesa intransigente da liberdade de expressão como um direito humano. Portanto, as coisas não se confundem. Desinformação, ela possui diversas nuances
e ela pode ser caracterizada, ela pode ser tipificada como crime, né? Crime de falsidade, crime de manipulação das informações, né? Uma série de crimes podem estar envoltos aí na chamada desinformação. Muito bem, Gustavo. Eu queria deixar bem claro que a desinformação, né, do ponto de vista conceitual, trata-se de uma informação falsa, falaciosa, imprecisa, né, deliberadamente fabricada, criada para enganar, tá? Portanto, a desinformação possui uma intencionalidade, ela é proposital. A desinformação, ela engana propositalmente, ela engana de maneira intencional. Isso é muito importante a gente deixar claro para não confundir com outros processos, né, que envolvem as práticas de inveracidade ou de informação falaciosa, tá? A desinformação, muito mais do que uma informação falsa, é uma informação deliberadamente falsa. A desinformação, na verdade, Gustavo, sempre existiu, tá? Sempre existiu. O que caracteriza a desinformação no cenário contemporâneo são dois fatores básicos. Primeiro, o fator escala, né, em que nós observamos uma verdadeira velocidade de propagação da desinformação, né, ou de fake news, tá? Eu não gosto muito de usar essa palavra fake news devido à imprecisão conceitual, mas nós temos aí um processo muito importante de escala, né? A desinformação, ela se propaga muito velozmente em escala planetária, né, por meio principalmente das redes sociais. Um outro fator importante é os processos de direcionamento segmentado da desinformação. Ou seja, a desinformação, ela é mapeada, tá? E ela é direcionada conforme, né, os algoritmos que descrevem lá e mapeiam lá as nossas áreas de interesse, os nossos desejos, os públicos e tudo mais, tá? As grandes plataformas captam, coletam os nossos dados pessoais e, a partir daí, criam um verdadeiro mapeamento para promover, né, processos de desinformação. Portanto, Gustavo, nós temos que estar muito atentos em relação aos processos de desinformação, porque a desinformação, ela corrói a democracia. Obrigado, professor. Bom, isso que eu ia te perguntar, é um movimento realmente coordenado, né, intencional. Qual seria a diferença, então, das agências de publicidade com esses algoritmos que propagam a desinformação? Olha, são coisas diferenciadas, tá? Mas eu entendo a sua pergunta, ela está baseada na lógica, tá? E as grandes plataformas, elas atuam numa lógica, tá? Que é a lógica da monetização, tá? O modelo de negócio das grandes plataformas digitais, e aí eu estou falando do Facebook, Meta, né? Meta, que envolve Facebook, Instagram e outras plataformas, eu estou falando do Google, eu estou falando do Twitter, eu estou falando das grandes plataformas midiáticas. Muito bem, essas grandes plataformas midiáticas, elas têm um modelo de negócio, e esse modelo de negócio privilegia, né, o maior número de visualizações. Quanto maior o número de visualizações, quanto maior o número de cliques, né, o internauta dá, né, mais aquilo é convertido em monetização. Portanto, né, o número de visualizações, o número de acessos, né, o número de reações, né, a quantidade de engajamento, curtir, compartilhar, comentar, tudo isso aí é convertido em money, né, é convertido em dinheiro. Tudo isso aí é operacionalizado do ponto de vista monetário. Portanto, as grandes plataformas, e aí a gente está falando em bilhões de dólares, né, que envolvem esse negócio, as grandes plataformas, elas privilegiam, né, conteúdos desinformativos, infelizmente, tá? Por que elas privilegiam conteúdos desinformativos? Porque eles têm maior potencial de propagação, porque eles têm maior potencial de viralização, tá? E uma informação que tenha esse potencial de viralização, de impacto, né? Eles têm maior possibilidade, né, de monetização. Portanto, é preciso alterar, é preciso transformar, né, a regulação em torno desses modelos de negócio, tá? As grandes plataformas precisam, né, alterar os modelos, mas isso só ocorrerá, Gustavo, a partir, né, de processos em que a sociedade, né,
faça pressão, porque sem pressão nada funciona, faça pressão sobre as instituições, sobre o poder executivo, legislativo, judiciário, enfim, todas as esferas de poder, para que a gente possa ter um mínimo de regulação, né, em torno das grandes plataformas digitais. Isso já acontece, né, em países democráticos, né, como os Estados Unidos, a Alemanha, a França e outros países da Europa, né, em que as plataformas passam por algum tipo de regulação, tá? E é muito importante deixar claro que regulação nada tem a ver com censura, tá? Todas as vezes que a gente faz esse debate sobre regulação, ele é transportado para a esfera da censura. Não, nós somos absolutamente contra a censura, porque a censura é um processo autoritário de cerceamento das liberdades. Nós somos totalmente contra todo e qualquer tipo de censura, e isso está consolidado, né, na nossa Constituição Federal. O que eu estou falando é de um mínimo de regras, né, que possam garantir, primeiro, transparência, primeiro, neutralidade na rede. Isso começa a ser esboçado, né, a partir de um marco legal. O primeiro marco legal importante no Brasil foi o Marco Civil da Internet, né, em que nós tivemos uma legislação que, de fato, contribuiu, né, ainda que não totalmente, mas contribuiu para que a gente possa ter um mínimo de legislação voltada para a neutralidade na rede. Nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, que buscam privilegiar a proteção dos nossos dados pessoais, né, que é um patrimônio pessoal de cada uma das pessoas e que só pode ser comercializado e liberado pelas plataformas se houver a nossa autorização. Então, Gustavo, em resumo, nós temos aí uma falta de regulamentação no Brasil em torno das grandes plataformas digitais, né? E isso precisa ser revisto, pensado, refletido. Existem projetos de leis, tá? No Congresso Nacional, tá? Existe uma emenda, um projeto de lei que trata da questão das fake news, que é o projeto de lei das fake news, assim chamado fake news, né? Que começa a trabalhar isso. Só que esse projeto, né, foi engavetado, tá? A pretexto de que nós estamos vivendo um período eleitoral, mas que no ano que vem a gente voltará a discutir. E essa é uma discussão absolutamente importante. E, professor, na prática, qual é a consequência dessa desinformação no cotidiano das pessoas, principalmente nesse período eleitoral? Isso é extremamente importante porque a desinformação altera o quadro político eleitoral. É como se você fosse para uma batalha sem a paridade de armas, né? De um lado, nós temos uma pessoa munida com um canhão, do outro lado, nós temos uma pessoa munida com um estilingue, né? Então, não existe paridade de armas, tá? A desinformação, ela altera a paridade de armas. Armas, eu estou falando no sentido de que não existem as mesmas condições políticas, tá? Econômicas de fazer um uso, né, equânime, né, das nossas batalhas, tá? Então, é preciso que a gente esteja atento em relação a essa paridade de armas. E isso, sem dúvida nenhuma, tem impacto, né, nas eleições, né? Uma vez que isso aí engana o eleitor, que isso aí manipula o eleitor, que isso aí pode alterar um quadro político eleitoral, como ocorreu em 2018, em que nós tivemos um verdadeiro arsenal de fake news, de desinformação, e isso daí acabou contribuindo negativamente, né, com a democracia, né? Nós temos um presidente que foi eleito, né, com base, dentre outros fatores importantes, né, mas com base em fake news. Nos Estados Unidos, nós também tivemos um presidente da República eleito, Donald Trump, né, que foi eleito com base em fake news, né? Aqui nós temos o Bolsonaro, que foi eleito com base em fake news. Então, isso precisa ser alterado, né? Não é democrático que a gente aceite, né, a fake news, né, a desinformação como uma política, né, a ser utilizada como arma política, uma arma estratégica a ser utilizada, porque ela é desleal, ela engana, ela manipula as pessoas, impactando negativamente a democracia. E, professor, na sua avaliação, o Brasil está preparado para essas eleições de 2022 no que se refere a essas questões de tentativa de manipulação de resultados das eleições? Olha, nós tivemos alguns avanços, Gustavo, tá? Nós passamos a observar, né, uma maior vigilância por parte das agências de checagem, né, fact-checking.
nós começamos a observar uma maior atenção, fruto de pressões, tá? Uma maior atenção das próprias plataformas, Facebook, Google, Twitter, né? Que de maneira muito limitada, que de maneira muito tímida, né? Passaram a bloquear alguns conteúdos claramente desinformativos, né? Aqueles que possuem fake news, aqueles que possuem conteúdo negacionista, conteúdo falso, conteúdo, enfim, desinformação. Então, as próprias plataformas passaram de maneira muito tímida, é verdade, nós temos que reconhecer isso, né? Mas que avançaram timidamente. Por outro lado, nós tivemos aí o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Que também impôs uma série de limites, né? As chamadas fake news, tá? O próprio ministro Alexandre de Moraes disse que nessas eleições não irá tolerar nenhuma prática de fake news nas eleições de uma maneira geral de 2022, né? Ocorre que na prática, tá? Apesar dos avanços, nós ainda não temos uma efetividade, né, de enfrentamento em relação à desinformação, né? Nós não temos uma efetividade porque nós não temos aí instituições fortes que possam barrar essa fábrica de fake news. E eu estou dizendo fábrica porque é de fato uma fábrica. Nós temos um gabinete do ódio operando a todo vapor, né? Nós temos aí, de maneira descentralizada, uma série de pessoas, máquinas, bots, robôs, indústrias, né, computacionais, atuando fortemente nas eleições, né, produzindo diariamente, né, um volume enorme de fake news, um volume enorme de desinformação, tá? Então, na verdade, nós estamos apenas engatinhando nesse processo de enfrentamento à desinformação, né? Muito terá que ser feito, né, para que a gente possa estabelecer, de fato, um quadro, né, de combate à desinformação no Brasil. Perfeito. E, professor, para finalizar, o senhor vai ser palestrante na Assembleia Legislativa desenvolvendo sobre democracia e direitos humanos. Por que é importante debater sobre esse tema e também defender a democracia? Muito bem lembrado, Gustavo. No próximo dia 20, terça-feira, né, eu estarei falando lá na ALEGO, Assembleia Legislativa de Goiás, na Escola do Legislativo, justamente sobre essa temática, tá? Democracia e desinformação, né? Como que a desinformação ameaça, mina os pilares da democracia. Lá eu terei mais tempo, né, claro, né, lá nós teremos uma palestra de 1 hora, e lá eu poderei falar um pouco melhor, né, sobre o conceito de desinformação, tá? Existem várias nuances da desinformação, nós temos a desinformação como conteúdo enganoso, nós temos a desinformação como conteúdo impostor, conteúdo fabricado, nós temos a desinformação como conexões falsas, construção de conteúdos falsos e de conteúdos manipulados. Ou seja, a rede de desinformação, ela se constitui de diferentes processos, de diferentes procedimentos e de diferentes nuances. Nós vamos também trabalhar um pouquinho sobre o conceito, né, muito trabalhado aí, né, pelo Gordon e o Dirshaw, né, que cunhou os conceitos, né, de misinformation, disinformation e malinformation, né? São 3 faces do mesmo processo de desinformação. Então, lá, nós teremos uma chance maior de trabalhar detalhadamente e como, Gustavo, extremamente importante isso, né? E como que os algoritmos têm atuado, né, em contribuição aos processos de desinformação, né? Trata-se, portanto, de uma discussão muito importante, né, que nós faremos aí na próxima terça-feira. Espero que vocês aí sintonizem na TV Alego, onde nós vamos fazer essa reflexão. Está dado o convite. Professor Magno, muito obrigado, viu, pelas suas explicações. A TV UFG está de portas abertas para futuras discussões. Acredito que nosso desenvolvimento aqui esclareceu as questões de muitos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado, viu? E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente se informa sobre os principais eventos da universidade no quadro Agenda. É rapidinho, não sai daí.
Estamos de volta com o segundo bloco do Mundo UFG de hoje. Agora, a gente conta com a presença de Diogo Marques fazendo a interpretação para Libras. Diogo é integrante do Labitave. Ele se identifica como um homem de pele parda e tem cabelos e olhos castanhos. Ele não usa barba. Bom, agora a gente confere a história de César Mortari. A história de César Mortari com a UFG. Ele se tornou mestre em engenharia de produção pela faculdade de... Ele se tornou mestre em engenharia de produção pela Faculdade de Ciências e Tecnologia. Vamos ver. Eu sou César Mortari, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Goiás. Se eu fosse contar um pouquinho da minha trajetória, eu teria que começar lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Eu nasci numa cidadezinha pequena chamada Nova Araçá, no interior do Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Vinhedos. E sempre gostei, desde criança, assim, desde 10, 11 anos, gostei de engenharia. E eu já desenhei a casa dos meus pais. Então, quando eu fui para Porto Alegre, aos 13 anos, né, na capital, eu já estava com esse interesse assim, de fazer engenharia civil. E assim foi. Então, só que a minha família é muito pobre e eu só tinha condições de fazer que fosse na Universidade Federal. E assim eu gastei 3 anos para entrar na universidade, mas consegui. Passei em penúltimo lugar, mas consegui. A decisão de fazer o mestrado aos 61 anos, no meu caso, foi um desafio, né? Mas um desafio provocado. Numa reunião, numa associação, a Associação Comercial de Aparecida, junto com outros empresários, lançando esse programa de mestrado, um programa de mestrado chamado profissional. E nós estávamos lá, na verdade, para incentivar as empresas a colocarem os seus colaboradores para fazerem o mestrado. E aí o magnífico reitor me incentivou a fazer eu mesmo o curso. E eu falei, não, isso é impossível. Ele falou, não, é possível sim, é só você passar nas provas e você faz. E assim foi. Voltar ao ambiente acadêmico, para mim, foi fantástico. Eu acredito até que tenha sido a melhor coisa que me aconteceu, né? Porque dos 25 alunos, 24 eram jovens, né? Da minha turma. E então, assim, eu me sentia jovem novamente, assim, né? É um ambiente, assim, que me agrada demais, o ambiente dos jovens, né? Eu acho que o jovem sempre ele está envolvido em novidades, eu gosto de novidade, ele sempre tem esse jeito assim de desafiar o mundo, desafiar o status quo, em todos os sentidos, principalmente social, né? E eu gosto demais disso. Voltar ao meio acadêmico, seja com um doutorado ou seja dando aulas, é uma coisa que está no radar, sim. Talvez o doutorado, não sei, porque é coisa de maluco, né? Porque agora eu já não estou com 61, estou com 63 anos. Então, mas não está fora do radar, não. Mas eu prometo voltar, principalmente na questão docente, né? Eu me vejo assim dando algumas aulas aí, porque eu acredito que quem estuda na Universidade Federal fica devedor para a sociedade, né? Ele tem que de alguma forma devolver para a sociedade aquele investimento que a sociedade juntou dinheiro e colocou na sua formação. Resumir o UFG em uma palavra, eu te diria, não tem nem como ter numa palavra, mas teria numa frase. Eu acho que
a Universidade Federal de Goiás, você muda de status intelectual. É uma mudança de status intelectual, uma mudança de paradigma na sua vida intelectual. E eu, em parte, fui contaminado com esse vírus aí do conhecimento e de não se conformar com aquilo que já está escrito, aquilo que já está feito. Quer dizer, o desafio permanente, né? Então, por isso, estou feliz. César, chegou a hora de conhecer a Liga Acadêmica de Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício. Você é estudante de nutrição da UFG e se interessa por práticas esportivas? Conheça a LANESF, a Liga Acadêmica de Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício, que desenvolve atividades de ensino e extensão em academias, clubes e praças. A Liga proporciona aos estudantes aprimoramento em nutrição esportiva para que possam diagnosticar maus hábitos alimentares em praticantes de atividades físicas e propor soluções para corrigir esses comportamentos e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A LANESF oferece cursos de atualização em nutrição para a comunidade universitária da UFG e de outras instituições dentro e fora do estado. E desenvolve também trabalhos em parceria com a Polícia Militar do Estado de Goiás, o SESC e o Goiás Esporte Clube, além de orientar a população em academias de musculação e crossfit e nos parques municipais. Gostou da Liga e deseja saber mais? Acesse o site fanut.ufg ou siga o perfil no Instagram lanesf.ufg. A Faculdade de Direito da UFG, junto com a Escola Superior da Advocacia da UAB Goiás, lança o curso de especialização em Direito do Consumidor. O Victor Santos chega com essa e outras dicas de eventos da UFG. Olá, tudo bem? Eu sou o Victor Santos e está começando mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Eu sou um homem jovem, branco, de cabelos curtos e pretos e estou no corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro dos dois lados. No dia 20 de setembro será realizada a palestra com o título Pesquisa e Planejamento em Marketing Andam Juntos? Com Alessandra Gomes. O evento será no canal oficial da UFG no YouTube. Para mais informações, acesse ufg.br. E ainda dá tempo de conferir a Mostra de Política e Direito e o Ciclo do Cinema, que reúne diversos trabalhos da disciplina de Ciência Política da Faculdade de Direito da UFG. A mostra vai até 12 de dezembro, na Faculdade de Direito, localizada na Praça Universitária. Para mais informações, acesse ufg.br. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Direito do Consumidor. Ele é oferecido pela Faculdade de Direito da UFG em parceria com a Escola Superior de Advocacia da OAB Goiás. As inscrições vão até o próximo dia 26. Para mais informações, acesse esa.oab.org.br. Eu me despeço por aqui. Essa foi a Agenda UFG de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais! Mundo UFG de hoje chega ao fim, agradeço imensamente a sua companhia, te espero na segunda-feira, no início da tarde, logo após a propaganda eleitoral obrigatória. Bom final de semana e se cuidem! Tchau, tchau!